Paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Nós vamos estar dando continuidade, então, aos nossos estudos de escatologia, e hoje nós vamos estar vendo a manifestação do anticristo. Está aí na sua apostila também, tá? Mas eu sempre estou acrescentando algumas coisas também, porque o estudo da escatologia, ele é muito amplo, ele é muito grande, né? São muitos assuntos relacionados. Na verdade, é um dos maiores assuntos que a Bíblia trata. Então, ele pega desde Gênesis a Apocalipse. É difícil ter um livro que não trata alguma coisa de escatologia. Sempre tem algo ali apontando para o que virá a acontecer no futuro. Tá? E hoje nós temos também a nossa celebração da ceia. Vamos então começar aqui no texto que já está aqui à nossa frente, que é a manifestação do anticristo, os julgamentos dos selos, das trombetas e das taças. É importante que a gente entenda aqui que quando nós começamos a estudar o livro de Apocalipse, nós temos a introdução do livro, temos as cartas às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. A partir, segundo os estudiosos, a partir do capítulo 5, ali no capítulo 6, quando já começa a abertura dos selos, o entendimento que se tem dentro da linha dispensacionalista é que a igreja já foi arrebatada. Lembra que nós falamos que para que o anticristo possa começar a se manifestar, possa a 70ª semana começar a ter início o seu desenrolar, a igreja deverá ter sido arrebatada. Então, nós estamos hoje no parêntese chamado igreja, chamado graça, né? Período da igreja. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, dentro da escatologia, é um período que eu falei disso na aula passada, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja iminente, ou seja, a qualquer momento, a qualquer instante, o evento que irá acontecer, inesperado, é o arrebatamento da igreja. Então, assim que a igreja for arrebatada, começa então a manifestação do anticristo, o desenrolar da 70ª semana de Daniel. Lembra que aqui nesse estudo nós estamos caminhando dentro do entendimento do que significa a profecia das 70 semanas de Daniel. Desde o primeiro dia nós estamos passando por ela. Falamos dos eventos das primeiras 69 semanas, né? Explicamos toda aquela parte didática lá de divisões da semana, que são divididas em 7 semanas, depois mais 62 semanas, tudo que está aí já na revista, que nós já falamos. Hoje eu vou começar a dar uma introdução na 70ª semana. Tá? Vamos ver também, no final, eu coloquei aqui um videozinho pequeno, para que nós possamos ver e saber que um dos eventos dentro da 70ª semana, ou para a atuação do anticristo, é a construção de um 3º templo de Israel. Tá? Nós vimos que o templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor, depois ele foi reconstruído na volta do cativeiro babilônico, né? Ali com Zorobabel, Esdras, Neemias. O 2º templo, então, ele foi construído, e nós dissemos que esse 2º templo, ele foi destruído de novo no ano 70 depois de Cristo. Né, que é a profecia do capítulo 24 de Mateus, onde Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. Então, hoje, não existe mais templo de Israel.
Mas a profecia da 70ª semana, o conteúdo da 70ª semana, ela faz a alusão de que um novo templo, ou de que os acontecimentos para ser realizados, teria que ter um templo. Então, ou seja, até hoje esse templo não existe, mas nós vamos mostrar nesse vídeo, e tem muitas pesquisas para se fazer sobre isso, que o terceiro templo, ele é um desejo dos judeus, hoje, de reconstruir. E eles estão reconstruindo esse templo lá em Israel. Hoje, existe chamado Instituto de Israel, aonde eles estão preparando todos os utensílios que eram usados no templo, todas as vestimentas que os sacerdotes usavam, preparando tudo. O que eles estão esperando é o lugar próprio, porque hoje, no lugar onde era o templo antigo de Salomão, existe uma mesquita muçulmana, que existe lá nesse lugar. E o que resta daquela construção antiga do último templo é só aquele pedaço de muro chamado Muro das Lamentações, tá? Então nós vamos estar vendo hoje esse início dessa 70ª semana. E eu também vou estar apresentando, porque essa 70ª semana, ela vai falar do acordo, de uma aliança que o anticristo vai fazer com Israel. E no meio da semana, lembrando que nós explicamos que a semana é semana de anos, né? Então, no meio de uma semana, se é uma semana, 7 dias, então são 7 anos. No meio da semana, o acordo será quebrado. Tá? Então, nós vamos mostrar isso. E vou também, eu trouxe aqui separado, alguns textos em outros lugares, para que nós possamos perceber esta linguagem figurativa, para simbolizar os 3 anos e meio, aonde é falado um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde é falado 42 meses, onde é falado 1260 dias, ou seja, tudo se referindo a um período de 3 anos e meio, tá? Eu vou estar fazendo essa leitura com vocês. Mas vamos aqui. O anticristo, então, ele é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará, Satanás, na forma de homem. Nós já dissemos também que o anticristo, ele é, lá no capítulo 13 de Apocalipse, a besta que sai do mar. A Apocalipse apresenta 2 figuras chamadas de besta. Uma é a besta que sai do mar, que é o anticristo, denominada anticristo. A outra, a besta que sai da terra, que levanta, né, da terra, ou seja, do meio das pessoas, é o falso profeta. E o falso profeta, ele será tipo um emissário do anticristo. O falso profeta, ele irá convencer as nações, convencer as pessoas de que o anticristo é o Cristo, tá? Ele fará então muitos sinais, prodígios, maravilhas. A Apocalipse diz que ele fará tanto milagres que fará até fogo cair do céu, tá? Será assim, momentos de acontecimentos extraordinários para fazer com que, ou para convencer, persuadir as pessoas para acreditarem no anticristo. Mas todos 2 são falsos, todos 2 são figuras que estarão sendo induzidas por Satanás. Então Satanás, ele tem, que é um anjo caído, que nós sabemos, né? Ele terá então essas 2 figuras, que a Bíblia chama de besta, tá? Para poder arquitetar o seu projeto. Toda a ambição de Satanás é ser como Deus, em poder e força, e ele trabalha para isso com toda a sua força, noite e dia. Aí nesse primeiro texto, em 2 Tessalonicenses, diz
Quem se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, mostrando-se que Ele é Deus. Então, esse evento aqui, desse texto, isso irá acontecer quando o terceiro templo for construído, né, que ele vai, no primeiro momento, o falso profeta irá convencer as pessoas de que o anticristo é o verdadeiro Cristo, né, mas quando ele quebrar esta aliança e ele se mostrar que ele é o contrário do que eles estavam pensando, então ele vai arrogar para si, ele vai chamar para si toda a adoração. Ele vai querer se colocar no lugar de Deus. Ele vai querer ser como Deus, né, para receber a adoração. Sua intenção é substituir Deus, e ele irá enviar o anticristo como um meio de fazer isso. O anticristo vai negar a necessidade da humanidade por Deus e afirmar-se como príncipe deste mundo. Nós vamos estar destacando também a influência do anticristo, que será alguém politicamente desejado, tá? Almejado. Hoje, por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, com essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, nós vemos que eles estão buscando mediadores em vários lugares, pessoas para poder intermediar um diálogo, né? Então, o anticristo, ele aparecerá no cenário mundial diante de uma crise dessa forma, diante de uma crise aonde as nações estarão buscando alguém com essa capacidade, para que ele possa intermediar uma paz, né? Porque os 3 anos e meio da 70ª semana serão 3 anos e meio de paz, tá? Então o anticristo, ele exercerá essa influência política, econômica, social, religiosa, né? Será convocado o ecumenismo, tá? A fim de quê? De trazer paz, né? Derrubada as barreiras dos países, né? As alfândegas serão derrubadas, e isso, se nós olharmos para o contexto humano, nosso, é exatamente o que nós queremos, né? Veja só que essa guerra lá, que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, o mundo inteiro está se manifestando contrário, né? Contrário, exceto alguns poucos países. Por quê? Porque nós queremos paz. Então o anticristo, ele trará esta paz. Jesus até diz assim, que quando ouvir de falar de paz, paz, repentinamente virá a destruição. Então no primeiro momento, ele implanta a paz, e depois ele se manifesta. Porque na verdade, assim, se nós olharmos que o anticristo, ele será um homem, um político, uma pessoa influente, ele não poderá, assim como todo e qualquer ditador que já existiu na história, ele nunca se manifestou ditador logo de cara. Ele sempre ganha primeiro a confiança das pessoas, né? Todos eles. E o anticristo será da mesma forma. Mas que tipo de mundo estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como Senhor? É possível que este mundo em que vivemos agora chegou a tal estado? Então é uma reflexão, né? Se nós refletirmos, eu acredito que sim, não há uma dificuldade de nós aceitarmos alguém com esta influência que a Bíblia apresenta que o anticristo terá. Não há nenhuma dificuldade, né? Haverá grande possibilidade dele ser aceito de braços abertos, e na verdade, o que Apocalipse diz é que isso irá acontecer. Só não irá acontecer, o texto deixa bem claro, todos adorarão a besta, exceto aqueles, né, que foram arrebatados, que não estarão aqui. Aqueles então que conhecem ao Senhor, tá? Mas não permaneceram, não se decidiram, não fizeram a sua aliança com o Senhor.
E esses então não subirá no arrebatamento, e não subindo, sofrerá então a perseguição também do anticristo. Aqui nós temos alguns textos, né, sobre o anticristo, que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho, 1 João 2:22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Essa parte aqui, do Mateus 24, já é o período da tribulação. Já será o período da tribulação. O texto, quando fala enganar, se possível, os escolhidos, então será os escolhidos que a Bíblia nos mostra, é o povo de Israel. Tá? Então, no período da grande tribulação, estarão os escolhidos da parte de Israel, que Deus elegeu, que Deus escolheu, e estarão também todos que conheçam a verdade, que conheçam a palavra de Deus. Tá? Então, esses, então, eles não serão enganados. Falei, se possível, seria, mas não será possível. Por quê? Porque já é alguém que tem o conhecimento do verdadeiro Cristo. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Aqui o apóstolo João, desde a sua época, quando ele já menciona sobre a influência do anticristo, eu já falei em momentos passados, que o anticristo, ele sempre no decorrer da história, ele já tentou colocar o seu plano, né? Mas Deus não permitiu ainda. Então esse espírito do anticristo, ele já age no mundo há muito tempo, né? E segundo os estudiosos, todos aqueles grandes líderes que se levantaram com esta intenção de banir religiões, de tentar dominar o mundo, tentar controlar, tudo isso pertence a um espírito de anticristo, né? E dissemos também que Paulo nos ensina que enquanto o Espírito Santo estiver aqui na igreja, atuando na igreja, enquanto a igreja estiver aqui, dentro dessa linha, não será possível a manifestação do anticristo. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Aqui também tem uma advertência que nós precisamos entender, que hoje existe religiões, existe denominações que se dizem cristã, mas que negam exatamente isso aqui que João está dizendo. Negam que o Jesus que veio em carne é o próprio Deus. Então é preciso que nós também tomemos cuidado com isso, porque se nós negarmos esta verdade, negarmos este fato, seria como então que se estivéssemos debaixo de uma influência do anticristo. Porque o anticristo, o que ele quer é negar a adoração a Deus, é negar que Jesus veio em carne, é negar que Jesus veio aqui entre nós para salvar a humanidade, tá? Então, assim, num contexto maior, envolve muita coisa que nós precisamos ter cuidado. E alguém poderia dizer assim, mas tem algum problema a gente não acreditar? As implicações que vêm depois disso são complicadas, que, por exemplo, se alguém não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio aqui para nos salvar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não o recebendo como Salvador, então veja só o problema que causa. Então, crer de uma forma errada conduz a um caminho errado, né? Entrarmos por um entendimento doutrinário equivocado, com certeza não nos levará ao lugar certo, nos levará ao lugar errado. Por isso há problema sim, tá? O anticristo, ele terá liderança fora do comum, habilidades extraordinárias, oratória, sabedoria,
intelectualidade, estratégia, carisma, popularidade e personalidade irresistível, né? Então, ou seja, será alguém que, com todos esses atributos aqui, né, nós, assim que aparece alguém no cenário político, que fala, que tem um pouco dessas qualidades aqui, nós já admiramos, né? Isso é fato, porque quem é que não quer pessoa com as qualidades dessas? Todos nós queremos. Então, a advertência é que ele aparecerá com essas características, para que nós, então, tomemos cuidado. Nem tudo que parece bom, de fato, será bom. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto aqui nós já explicamos. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, ou seja, hoje também há muitas especulações quanto ao que seria essa marca, né? Se seria de fato uma marca no corpo, se seria um chip. Há muitas teorias sobre isso, mas nós não vamos entrar nessa teoria. Mas o que nós percebemos hoje, poderíamos contextualizar. Essa semana, por exemplo, deu um problema no aplicativo da Caixa, né? Ficamos, todo mundo aí perdido, sem saber. Eu fui no banco 2 vezes, tive que sair, um monte de coisa. Então, ou seja, e diz que quem não tiver nesse período esta marca, ele não comprará, não venderá, ele não terá condições alguma de ter uma vida normal. Essa marca da besta, né? Hoje, nós já temos aí a Covid, que essa semana mostrou, se eu não me engano, na Austrália, que aonde foi colocado a imposição obrigatória para se vacinar. Tem que se vacinar, né? Nós estamos vendo lá na Rússia que Vladimir Putin, ele está pensando em implantar uma lei chamada lei marcial. Quando a lei marcial é imposta, o civil perdem todos os seus direitos. O governo pode apropriar das propriedades, pode requisitar homem, mulher, criança, qualquer um sem nenhuma habilidade para ir para a guerra, né? Então, ou seja, o anticristo, ele trará na sua manifestação, depois que ele se declarar, toda esta posição, tá? Toda essa força. Por isso é preciso que sejamos bastante alerta, né? Os principais nomes que a Bíblia apresenta sobre ele: homem do pecado, filho da perdição, iníquo e besta, que é o mais conhecido. Mas nós encontramos vários desses outros nomes também. Ele terá controle total sobre a política, economia, religião, e será também uma espécie do Império Romano. Segundo alguns estudiosos, será como o Império Romano ressurgido novamente. Ele governará como a besta lá de Apocalipse. Ela tem 7 cabeças e ela tem 10 chifres, tá? Chifre simboliza poder. Então significa que ele terá uma hierarquia de outros colaboradores, né? Que serão líderes de outras nações que estarão governando junto com ele. Então, essa vinda desse anticristo, os estudiosos dizem que é semelhante o Império de Roma. Por quê? Porque o Império de Roma, ele foi o maior império da história da humanidade. Foi o maior em domínio, em poder, em extensão e tudo mais, tá? Então o anticristo terá esse poder. Aqui é a trindade satânica, né? O dragão, o próprio diabo, tentando imitar Deus, o Pai. O anticristo, a primeira besta que sai do mar, tentando imitar Cristo, o Filho. O falso profeta, segunda besta, que sai da terra,
tentando imitar o Espírito Santo. Então veja que o anticristo, ele tem a sua própria trindade. Assim como nós temos a trindade santa, existe também a trindade satânica, né? Segundo o entendimento, é que o diabo, ele sempre quis imitar a Deus, fazer tudo o que Deus fez, de forma contrária, ou seja, de forma enganosa, né? Quando ele recebe qualquer adoração, qualquer louvor, quando ele consegue desviar a nossa atenção de Deus para ele, é isso que ele quer, né? Ainda que não tenhamos esse entendimento, ainda que nós não sabemos se quando estamos fazendo algo, se estamos adorando Satanás ou não. Nós dissemos assim às vezes: não, eu não estou fazendo isso para adorar Satanás. Mas o que sabemos é que no campo espiritual não existe neutralidade. Só existe dois lados, né? Ou está com Deus ou está sem Deus, tá? Ou seja, aqueles que estão diretamente buscando essa influência maligna e se guiam por ela, é claro que o inimigo vai dar corda, né, para que ele possa prosseguir, mas não tem uma perseguição. E para aqueles que estão do lado oposto dele, então sim, há persuasão de forma que possa convencer ela que o lado dele é o melhor lado, e isso trazendo benefícios, ou, se não der certo, por perseguição. Então Satanás, ele usa todas essas formas de convencimento, né? Ou facilidade: ah não, eu vou estar do lado desse político, do anticristo, porque não, ele vai resolver o meu problema financeiro, social, ele vai trazer paz, ele vai acabar com esta religiosidade que o mundo prega, vai trazer paz. Não, ele é o homem que nós precisamos, né? As nações vão aclamar a ascensão do anticristo. Então, irmãos, não é assim uma coisa qualquer, não é uma coisa banal, não é algo assim que a gente fica, que muitas pessoas que não conhecem as revelações bíblicas e não compara de fato com o que está acontecendo, já aconteceu na história, tá? Que o mais importante para que nós possamos também aumentar a nossa confiança nas profecias de Deus, é exatamente olhando para trás e ver os acontecimentos que já foram realizados, tá? Por exemplo, quando nós falamos muito sobre o nascimento de Jesus, o cumprimento dele, você vai lá no Antigo Testamento e estuda as passagens que falam sobre isso. Então, no Novo Testamento, realizou, concretizou. Você pega outras profecias, como a de 70 semanas, que fala de períodos históricos, que fala de líderes que iriam se levantar na história. Você confere, tudo aconteceu, tá? Então, isso é para nós, quando nós fazemos esse exame das profecias bíblicas, é para nós crermos, ainda que eu não consiga decifrá-las, ainda que eu não consiga interpretá-la da forma que fique claro para mim, mas que você possa confiar e acreditar que o caminho correto para não entrarmos na grande tribulação é estarmos firmes com o Senhor Jesus, é estarmos na aliança com Ele, para que seja a qualquer momento que isso acontecer, nós estejamos então resguardados, nós estejamos então seguros com o Senhor, amém? Então a visão do conhecimento da escatologia é exatamente isso, é nos despertar, é trazer para nós esse despertamento, né, na nossa vida, que sejamos alertas. A palavra de Deus ensina muito isso: vigiai, ficai alerta, ficai apercebido, tomai cuidado, né? Então é para isso que servem esses estudos. Agora nós vamos falar um pouco então da
70ª semana de Daniel, que está aí nesse texto, né? Falamos da 69, agora vamos ver os eventos que irá acontecer, então, na última semana, tá? E que está nesse versículo, tá? Sabendo e lembrando, a partir desse momento que começar a acontecer isso, a igreja já foi arrebatada. Aí diz assim, o início então da 70ª semana, o verso 27, com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que acontece aqui nesse texto? Nós temos que um versículo antes fala de Cristo, fala do Messias, porque esse texto aqui, esse último versículo, ele é um versículo mais controverso dentro dessa profecia das 70 semanas, exatamente porque, se você pegar outras linhas de explicação, eles vão dizer que aqui, quem está fazendo a aliança é Cristo. Para esta visão que nós estamos ensinando, é o anticristo. E se nós fizermos então uma interpretação correta, você perceberá que não tem condições de ser o Cristo. Assim também o primeiro cavaleiro do Apocalipse, aquele que vem num cavalo branco, não é Cristo, é o anticristo. Né? Porque o anticristo ele sempre tenta imitar a verdade, mas ele é falso, tá? E por que nós enfatizamos isso? Veja bem, se for aqui, vamos interpretar como se fosse Cristo, tá? Cristo, com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está terminado. Isso aqui tem possibilidade de caber em Cristo? Não tem possibilidade. Não é Cristo que vai quebrar a aliança. Cristo ele não faz uma aliança para depois ele quebrar a aliança. Quem faz a aliança e depois quebra a aliança é o anticristo, tá? E se nós pegarmos a interpretação dessas outras duas linhas, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma interpretação alegórica. Isso é só para vocês terem em mente, eu não vou aprofundar nisso. Mas quando nós vamos interpretar um texto, né? Quem conhece português sabe, é feito a análise sintática. Qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase é que produz a ação, o sujeito da frase é que, após ele vem o predicado, o que é que ele faz? Então, interpretarmos o texto, nós vemos no português, né? E depois nós temos também na língua original, para poder, aí é que eu vou saber de quem é aquela ação que está acontecendo. E no versículo 26, nós vemos que lá tem a pessoa de Cristo, porque está escrito bem claro, está escrito, o Messias será retirado. E depois disse, e o povo de um príncipe que há de vir. Então, aqui já deixou o sujeito Messias, que já foi retirado, e a frase entrou em outro sujeito, quem? O príncipe. Então, esse príncipe que virá, ele é atribuído ao anticristo. Por quê? Porque esse príncipe que virá, é ele que fará uma aliança por 7 anos, é ele que no meio da aliança, ele quebra. Agora você imagina, se Jesus vai fazer uma aliança, e ele mesmo vai quebrar a aliança. Isso é impossível dentro de todo o contexto bíblico, tá? E depois, se o próprio Cristo iria dar fim ao sacrifício, então toda essa interpretação do verso 27, irmão, não encaixa em Cristo, não encaixa dentro de
tudo aquilo que a Bíblia revela de Jesus, que Jesus não mente, que Jesus não volta atrás, de todos os atributos que são dados a Cristo, ele é a verdade. Então não cabe. Esse personagem aqui é o anticristo, tá? Agora eu vou ver aqui com vocês, que eu anotei, não coloquei aqui, mas se você quiser adotar, por exemplo, Daniel 9, 27, esse aí nós já vimos. Daniel 7, 25, para quê? Para que você perceba também as linguagens simbólicas desta semana, 7 anos, ou uma semana de anos. Não é só nesse lugar que fala sobre isso, veja só, em outras palavras, né? Em Daniel 7, 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui, essa linguagem, tempo, depois tempos, ou seja, um tempo, 2 tempos, são 3 tempos, e metade de um tempo, referindo-se em uma linguagem simbólica, aos mesmos 3 anos e meio da profecia. Agora, profecias do predomínio do anticristo estipulado em meses, se você quiser anotar, está aí, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 11, 2, vai falar do mesmo período de 3 anos e meio, em uma outra linguagem. Apocalipse 11, 2, diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são quantos? 3 anos e meio. Tá? Depois, Apocalipse 13, 5. Diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. De novo, em outro texto, repetindo, 13, 5. Agora, Daniel 12, 11. Daniel 12, 11. Diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então aqui nós vemos que a Bíblia ela traz esse mesmo período em semanas, de anos, 3 anos e meio, 42 meses e também em dias, 1290 dias. Todos os respectivos períodos de predomínio do anticristo se referem ao mesmo período, o tempo da apostasia, e está expressado de diversas formas, em tempos, em meses e em dias, para a nossa completa absorção e compreensão, e que nos traz segurança, tá? Então assim, nós vamos depois, pastor Célio já está aí com o bispo Quirino, combinado para a gente estar trazendo alguns relatos a mais sobre o livro de Apocalipse, tá? E o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, ele é um livro cheio de muita simbolismo, mas não é difícil assim de compreender, quando nós temos as chaves corretas de interpretação, tá? Prosseguindo aqui, que eu quero passar um vídeo aqui para vocês. Aqui em 2 Tessalonicenses diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui esse quadro, para nós memorizarmos, que existe pelo menos essas 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse e das profecias, né? Por exemplo, nós temos aí os preteristas. Os preteristas são aqueles que dizem que, quando você ouvir alguém dizer que todas essas profecias já foram cumpridas, são preteristas, ou seja, pretérito, passado,
cumpriu-se lá no passado e pouca coisa tem para se realizar. Aí nós temos o futurista. Os futuristas é exatamente essa linha que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus narra esses 3 períodos, ele narra o passado, que ele fala um pouco, depois ele fala do presente e ele fala do futuro. Então, ou seja, a verdadeira interpretação das profecias, elas precisam olhar nesses 3 tempos. E é isso que João, ele fala também na abertura do Apocalipse. As coisas que são, né? As coisas que foram, as coisas que são e as que há de ser. Então, é esta forma que nós devemos olhar. Tem coisas dentro da profecia que já foram, já aconteceram. Outras estão acontecendo e tem outras que vão acontecer ainda. Então, a interpretação futurista, ela olha desta forma. O historicista, ele interpreta que o livro de Apocalipse nada mais é do que uma idealização, né, de história que vai acontecendo, que vão no transcorrer, e nessa visão, o milênio já está acontecendo, Satanás já está amarrado. Então, há alguns pontos de controvérsias que nos levam a crer que essa interpretação não está muito adequada. E o idealista é aqueles que diz que nada do que está no Apocalipse irá de fato acontecer. Aquilo é uma linguagem idealista. Aquilo é uma linguagem que aponta, por exemplo, quando fala da besta, não fala de nenhum personagem terrível que virá. Fala de um ser humano que irá ter atitudes grosseiras, atitudes desumanas e etc. Resumidamente, essas 4 linhas de interpretação. Então, todas as vezes que você for ler um livro de escatologia, que você for ouvir algum relato, é preciso que você entenda qual dessas linhas que eles estão seguindo, porque senão você mistura tudo, tá? Alguns pontos, todos eles combinam. Por exemplo, que Jesus vai voltar. Todos eles acreditam nisso, né? Mas uns acreditam que vai voltar antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros depois da tribulação. Então, é para não confundir, porque isso confunde muito no início, quando nós não entendemos esta lição. Acredito que agora eu vou passar um vídeo aqui, tá? E aí nós vamos estar encerrando também com esse vídeo. Esse vídeo, ele estará falando sobre a construção do 3º templo. E aí no domingo que vem, nós vamos começar a entrar nos cavaleiros do Apocalipse, tá? E partir para o final. Tem som. Ah, é? Não dá para sair som aqui não, Espera aí um pouquinho. Sem som não adianta. E aí hoje eu fico tendo espaço para as perguntas, não, tá? Vai colocar lá, irmãos, porque falha técnica, né? Então, muito bem. E nós vamos estar continuando domingo que vem, aí nós vamos entrar nos cavaleiros do Apocalipse, explicando cada um deles, tá? Tratando cada um dos eventos que irá ali acontecer. E no próximo domingo nós também encerraremos o conteúdo da revista, ok? Aí, no outro, eu vou estar falando sobre o estado intermediário. E o que é o estado intermediário? Aonde estão os mortos hoje, né? Quem morre hoje, aonde que eles estão, tá? Tanto os salvos quanto os não salvos. E o estudo que trata desse assunto é chamado de estado intermediário, né? Intermediário por quê? Porque ainda não foram nem para o céu totalmente, nem foram para o inferno também totalmente, tá? E estão esperando os acontecimentos de Cristo desenrolarem para poder chegar ao ponto final. E também para nós termos ideia do que acontece com quem morre hoje.